tanto mais é que assim, ó, eu tava falando sobre terras, que é a única forma de realmente assegurar uma riqueza real, e o dinheiro não assegura a riqueza real, porque ele é riqueza virtual, ele é meramente o acesso à riqueza real. E o Estado pode, por burocracia, regular o acesso à riqueza real pelos meios virtuais. Virtuais que eu digo, não necessariamente computador, mas a troca e tudo mais. E daí o pessoal pegou e disse, então tu quer dizer que tem que ter fazenda, tem que ter essas coisas. Sim, porque daí tu pode plantar, criar galinha, essas coisas. Olha daí a crítica. A crítica é a seguinte, mas é que o Estado pode ir lá com gente armada e retirar tua fazenda. Sim. Só que ele não tá fazendo isso por burocracia. Ele tá fazendo isso aí utilizando de violência. No outro caso, ele utiliza só um papel e uma caneta, é o suficiente. Para o Estado, é caro utilizar de violência. Violência é last resort. O pessoal não gosta de usar violência. Eles querem que tu seja mansinho. Porque se o Estado tiver que usar violência demais, tu começa a ter revolta demais. Então o que é o negócio do Estado? É usar o mínimo de violência possível para a maioria das pessoas aceitar. O negócio é que tu faz toda uma lavagem cerebral, toda uma doutrinação para tu poder aumentar o teu controle com o mínimo de violência. Entendeu? Ou a aceitação da violência. Então existe um limite. Existe, digamos assim, a burocracia é o primeiro limite, daí a violência psicossocial legitimada psicossocialmente, e aí tu tem, após esse limite, o abuso do Estado. O que o Estado quer fazer é mover esses dois limites para ele poder fazer o máximo possível, até que chega num ponto que ele não precisa nem usar de violência contra você. Os melhores Estados, no sentido mais eficientes, eles são os que conseguem utilizar mais da burocracia e menos da violência legítima dele, entendeu? E os estados mais tiranos, autoritários, eles são os que usam mais da violência ilegítima dele, né? Então, essa que é a posição que a gente tem. Só que quem que financia isso? Mas é o Estado cobrando imposto. Mas o Estado imprime o dinheiro, ele não precisa ter um imposto. Quem que financia isso? Quem que quer isso? Quem que financia isso é não pelo próprio imposto, mas pelas dívidas, que são uma forma que o pessoal consegue retirar o teu potencial produtivo. As dívidas funcionam como nesse caso? É a ideia que você é o dono de uma casa, sim, mas você tem que pagar o aluguel do Estado, que é o IPTU. Você é dono de um carro, sim, mas você tem que pegar e pagar a taxa de uso do Estado, que é o IPVA. Você é o dono de uma empresa, sim, mas você tem que pagar um impostinho aqui. Você ganhou dinheiro, sim, mas você tem que pegar e pagar. Para tudo que tu faz de produtivo existe uma dívida concomitante. Tu vai pegar e fazer alguma coisa para produzir? Dívida. Tu vai fazer alguma coisa para ter conforto? Dívida. Por quê? Porque tu tem que pagar imposto sobre bebida, sobre o cigarro, sobre o tabaco, sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem uma lista infinita de coisas para tu pagar imposto. Sei que boa parte dessas coisas tu pode produzir em casa. Tabaco dá pra produzir, dependendo do caso, em casa. Tem gente que produz maconha em casa, porque maconha não dá pra comprar facilmente, tipo como tu consegue comprar um desse aqui, não é propaganda, tá? Ou esse outro aqui, tipo... até mostro se vocês quiserem. Nem vou mostrar porque termos de uso do YouTube, então pode dar treta com propaganda de coisa. Não, mas não é propaganda, só deixando claro. Só dando exemplos, usando as coisas que eu tenho aqui como exemplos. Então o que o Estado faz? Ele utiliza do conforto, né, e a burocracia é desconfortável, então tu vai seguir, digamos assim, a forma fácil. Ele utiliza da violência aceitável para poder, então, colocar as pessoas dissidentes na linha. E se o Estado perde a mão, ele se torna extremamente violento, então ele tem que reduzir. Então o que ajuda para colocar o Estado em xeque? Não são as pessoas, vamos adaptar a burocracia, mas vamos usar uma violência legítima para combater o crime, apesar de combater o crime ser bom. O problema qual que é? O Estado ele utiliza esse potencial de violência também para o mal. Tu não consegue entregar só para o bem, tu tem que entregar para o bem e para o mal, para o legítimo e para o ilegítimo, né? Então, o que ocorre nesse cenário? Ocorre nesse cenário que a galera não entende o problema. O problema que a gente tem que fazer é se tornar mais arisco. É repudiar a violência estatal, de maneira geral. Porque daí, se a gente começa a repudiar, existem mais outliners. E daí tu começa a ter uma questão de, o Estado está agredindo, o Estado está errado. Isso se torna mais claro. Não é uma questão de tipo, mas a pessoa daí não preencheu o papelzinho. O pessoal vendeu um ovo sem selo do Inmetro. A vigilância sanitária foi lá e fechou. Tem gente que se revolta com isso, com ambulante apanhando e coisa do gênero, o pessoal tomando bem de ambulante. Mas o que o pessoal faz com isso? Nada. O problema é dele, é ele lá. Eu tô aqui. Entendeu?
Então a posição é essa, tu criar comunidades para isso, tu criar, digamos assim, um sistema em paralelo no qual quando o Estado interferir, não interfere uma pessoa, foder a vida de uma pessoa específica, é toda essa galera. Ah, mas daí você está mais fácil ser atacado. Não, é mais difícil o Estado atacar um grupo inteiro organizado do que uma pessoa. E se ele tiver que atacar o grupo inteiro organizado, ele vai ter muito mais problema. Ele vai ter que criar toda uma narrativa. Vai ser muito custoso para o Estado. Se tu não estiver fazendo nada absurdo a princípio, tu tá vivendo a tua vida, e mesmo que o Estado tome todas as tuas terras, a tua casa, tudo mais, e tu consiga fugir, o que o Estado vai fazer? Tu tem uma criação de galinha, tu tem, sei lá, um tratorzinho velho, tu tem uma tomatinha, essas coisas, ele vai fazer o quê? Vai leiloar tudo? O valor real daquilo está no seu trabalho sobre aquilo, e não no objeto. A riqueza não vem das coisas. Ele vem da prosperidade que o homem, misturando o trabalho dele sobre os bens, gera. O problema é que a mentalidade que a gente tem de Renato em companhia, dos bitcoins em companhia, é que eu vou ficar rico sem trabalhar. Por quê? Porque eu estou segurando moedinha virtual. E daí é óbvio. O pessoal vai dissociar a prosperidade de trabalho e vai criar essa noção de riqueza virtual no qual eles podem ser a nova nobreza. Que é o quê? É ser o espertinho. É tu não ter ligação com terra. É o vídeo que eu falei, a coisa que eu falei no último vídeo. Tu não tem ligação com terra, tu não tem ligação com trabalho, tu não tem ligação com a comunidade, tu não tem uma cultura, tu tá por aí flutuando no mundo, porque tu tem que se adaptar a um planejamento tributário globalizado. Então tu não tem uma vida própria. Tu vive em reação ao Estado. E esse é o Renato. Ele só quer se preparar para o novo Estado, para o novo legacy, para o novo sistema financeiro, que é qual? A mesma merda, mais Bitcoin. Muda tudo, mas tudo segue igual. E é isso. E é isso. Entendeu? Ponto. Acabou. É isso. Ah, mas e se o Renato não sei o que estivesse usando um chapéu? Não interessa. É isso. Esse é que é o ponto. Acabou. É só isso. Entendeu? Não se gera riqueza cobrando juros, fazendo movimentações financeiras. Não se gera. Tu aloca. Mas tu tem que pegar e no final alocar o trabalho. Porque se tu estiver pegando, não, eu comprei uma commodity agrícola aqui, vendi aqui, não sei o que tu tá fazendo? Tu tá alocando o trabalho de terceiro. Isso aí é errado per se? Não, não é errado per se. Porque tu está aplicando alguma coisa. Só que a ideia é que isso é o importante e não o subjacente, leva à titularização. Leva a joga fora o ouro e vamos usar só o certificado. O certificado vale mais do que o subjacente. Ou é melhor. Entendeu? E daí isso leva ao pessoal querer adotar, por exemplo, o Lightning e falar, não, o Bitcoin é uma camada de settlement. Opa! Então tu está dizendo que o Bitcoin agora é basicamente um instrumento bancário? Você, maximalista, leu a porra do white paper no qual fala que é para ser peer-to-peer, né? Dinheiro, digital cash, que é dinheiro para é grana como se fosse dinheiro no bolso, peer-to-peer, pessoa para pessoa, para que tu não precise do banco. E agora a narrativa maximalista é que não. É um dinheiro para o banco. Vocês estão entendendo o absurdo? A palhaçada que é? Não gere riqueza e torne-se independente financeiramente. Compre o Bitcoin e esperar a luta superior moral ao empresário. Exatamente. Aquele que pega e entesoura e não contribui nada, agora é moralmente superior a quem gera valor. A quem gera as coisas que quem está entesourando vai querer trocar lá na frente. É absurdo. É uma inversão completa. É um absurdo completo. Não tem uma posição coerente. Entendeu? Não há uma posição coerente. Ai, Foro, você está virando marxista agora, você está falando que o trabalho produz... Sim! O que acontece quando as pessoas trabalham é que elas alocam, elas fazem uma troca, nem que seja autística, leiam Mises, por favor, no qual eu tô com ação humana aqui em casa? Acho que o Serafim me deu ação humana, ou esqueceu. Desculpa, pensei longe agora.
Tu gera uma troca no qual tu tem coisas que estão organizadas de uma forma e daí tu utiliza de trabalho para alterar elas para uma outra forma. Beleza. O detalhe é que quando tu começa a se tornar um financista nessas coisas, tu tem essas coisas que existem, tu representa elas em um certificado, um token, uma ação, alguma merda, e tu começa a mover essas coisas. Mas isso aqui é só um faz de conta, é uma abstração sobre isso aqui que é real. Então tu tem o real e o virtual. O pessoal está fazendo o quê? Uma economia saudável, ela é fundamentada no que é real. E uma economia que não é saudável, ela pega isso e vira. Então a produtividade dessas coisas se torna menos interessante, você não vai querer ter a fazenda, você não vai querer ter parte do processo operacional produtivo, tu vai querer ter o quê? O token que representa a coisa. E isso leva ao globalismo, que é o você não terá nada e será feliz. Tu vai ter a representação da coisa, mas nunca a coisa. E gente feito Renato, né? Gente feito Renato, está subscrito valendo nisso. Renato, o Altieri, essa galera, tudo farinha do mesmo saco, tudo a mesma esquizofrenia. Entendeu? Tá contigo.